Olá pessoal, Câmara Aberta de hoje fala sobre câncer. Só este ano, 7.620 paraibanos devem descobrir que estão com algum tipo dessa doença. Essa é a estimativa do INCA, o Instituto Nacional do Câncer. Em todo o país, devem ser mais de 500 mil de novos casos. Como prevenir? Como a ciência tem respondido a este mal? E quais os novos tratamentos? Quem responde a esta e outras perguntas é o médico oncologista Tiago Lins Almeida. Câmara Aberta está começando. Você de casa nos assistindo, seja muito bem-vindo. E doutor Tiago também, muito obrigado pela presença. A gente sabe que a agenda de médico é sempre corrida. Obrigado por estar aqui hoje. Eu que agradeço o convite e fico à disposição para as perguntas. Esses dados que eu passei na abertura do programa, doutor, soam assustadores para a gente, né? A gente sabe que mais de 7 mil paraibanos devem descobrir a doença. A gente consegue explicar o porquê que essa doença está tão presente hoje em dia? Há fatores para isso? Sim. Inicialmente, é importante a gente lembrar que esses números são para conhecimento do que acontece com a população. Se lembrarmos que na Paraíba temos mais de 4 milhões de habitantes, e na Grande João Pessoa mais de 1 milhão de habitantes, esses números são importantes, mas não devem ser assustadores a ponto de criar pânico. Eles são fundamentais para que a gente conheça o problema de saúde e doença da população e, a partir daí, criarmos meios de prevenção, diagnóstico e tratamento. Com o envelhecimento da população, seja não só aqui na Paraíba, mas no Brasil e no mundo, com o tempo as células têm uma predisposição a terem erros na sua multiplicação. E com isso acontece, sim, um risco maior de desenvolver o câncer. Além disso, nós temos os hábitos do cotidiano, como o sedentarismo, nós temos o alcoolismo e o tabagismo, que, entre outros fatores, aumentam, sim, esse risco de câncer. E é exatamente o que estamos observando, um aumento do número de cânceres que são reconhecidos também pela facilidade do maior conhecimento sobre o câncer e uma facilidade para o diagnóstico do câncer. O que é que acontece com as células? O que é de fato um câncer? Em todo momento, nós temos um processo de equilíbrio na multiplicação das células. Então, nossas células da pele, dos órgãos, estão em processo de mitose, que é a multiplicação da célula para a sua reprodução. Nós temos um maquinário que seja um desenvolvimento de oncogênese e um maquinário que seja um mecanismo de supressão de mutações. Então, no momento que acontece uma mutação errada, o próprio organismo se torna responsável para inibir essa mutação errada e permitir que essa célula seja normal. Se essa mutação ela se torna superior ao maquinário de reparo, essa mutação vai propiciar uma nova célula diferente das células normais, que poderá se multiplicar como clone e aí sim desencadear o surgimento do tumor, que pode ser benigno ou um tumor maligno. O maligno é aquele que tem características de invasão e de agressividade que pode ser no local de sua origem, com riscos maiores para desenvolvimento de metástases, que são as lesões tumorais à distância do seu sítio de origem. A gente, ainda sobre a origem dessa doença, a gente foi para as ruas conversar com as pessoas, saber quais as dúvidas delas, e a primeira participação é exatamente sobre isso. Vamos ver. Se isso é uma questão de genética ou é por uma coisa psicossomática, como é que é a origem do câncer? Tá, e tem essa questão genética, é importante? Sim, o risco hereditário é muito importante. Quando há um caso de câncer de mama ou um câncer de próstata na família, os descendentes têm em si um risco maior de desenvolver o mesmo câncer ou outros tipos de câncer. Entretanto, esses cânceres que são tidos como hereditários, correspondem a menos de 15% de todos os tipos de câncer. Então, dessa forma, nós temos que 80% a 90% dos cânceres são ocorrência ao acaso.
Isso quer dizer, nós temos mutações próprias, mas o meio ambiente também é responsável principalmente pelo desenvolvimento do câncer. E essas pessoas com casos na família devem estarem mais atentas, fazer o exame com uma regularidade maior do que outras pessoas que não? Exato. Pacientes que têm na história familiar uma paciente com câncer de mama, ou que tem um familiar, um pai, um tio com câncer de próstata, devem desenvolver um rastreamento mais precoce, bem como os pacientes que desenvolveram câncer de intestino precisam realizar exames de colonoscopia antes, em início mais precoce do que é indicado para a população normal. A periodicidade seria anual ou varia de pessoa para pessoa? O início, em média, ele é iniciado o rastreamento 10 anos antes do caso índice, que é o caso inicial que houve na família. A periodicidade depende muito do rastreamento e do segmento junto com o médico. Pode ser anual, a cada 2 anos ou a cada 5 anos. A gente tem a impressão, doutor, que hoje em dia tem mais casos do que antigamente. Não sei se é porque se diagnostica mais ou se de fato estamos tendo mais casos, mas a gente pode atribuir ao nosso estilo de vida hoje, do século XXI, a correria, o estresse, o sedentarismo. Exato. Existem vários fatores que estão ligados aos nossos hábitos cotidianos, como o tabagismo, alcoolismo, a má alimentação, o sedentarismo e a obesidade, que são diretamente relacionados ao aumento do risco de desenvolver o câncer. Além disso, a facilidade com que o câncer já deixou de ser aquela doença com estigma tão negativo, as pessoas hoje conseguem conversar um pouco mais sobre o câncer, isso facilita a educação da população. E nós temos hoje a disponibilidade de diagnóstico mais fácil e mais aberta para toda a população. Então, esse contexto dos hábitos do nosso dia a dia, com maior conhecimento, maior preocupação sobre o câncer e a disponibilidade para o diagnóstico, favorece com que o diagnóstico em números esteja aumentando. A prevenção seria tomar esses cuidados, então, corrigir esse estilo de vida que a gente está hoje? Eu creio que a prevenção, existem 2 modelos diferentes. Prevenir, uma prevenção primária para toda a população, e uma prevenção secundária para aqueles que têm um risco já de desenvolver o câncer maior. O hábito de praticar atividades aeróbicas, exercícios aeróbicos diariamente, cerca de 30 minutos, é excelente. Uma dieta regrada em frutas, verduras e legumes é essencial. Uma redução da ingesta de carne vermelha e do alcoolismo e eliminar o tabagismo são essenciais como hábito de prevenção primária. Existem alguns pacientes que podem ter hepatite B e que podem ter já um acometimento por cirrose no fígado, que tem um risco maior de desenvolver um carcinoma no fígado. Esses pacientes precisam fazer um rastreamento mais precoce para a detecção inicial do câncer de fígado. O senhor falou aí em tabagismo, a gente pode relacionar diretamente ao câncer de pulmão? O tabagismo é o maior responsável por quase todos os tipos de câncer. É um fator que é reconhecidamente causal do câncer, e não só para pulmão. Para cânceres de cabeça e pescoço, que ocorrem na cavidade oral, cânceres de laringe, onde acomete as cordas vocais, cânceres de bexiga, câncer de pâncreas. Então, o tabagismo ele não traz para o câncer nenhum sinal positivo. Na verdade, ele deveria ser eliminado do nosso hábito cotidiano. Quem fumou bastante tempo, talvez por décadas, e para hoje, daqui para frente, o corpo consegue ir recuperando o mal, digamos assim, que o cigarro fez? Quando a gente pensa em pulmão, nós temos que o hábito do tabagismo traz um risco de doenças pulmonares obstrutivas, que essas são irreversíveis. Quando pensamos sobre o risco de câncer, existe uma estimativa de uma carga tabágica que seria 30 anos no máximo para aqueles pacientes com um hábito grande de tabagismo. Quando há a suspensão desse hábito, há uma redução sim do risco de câncer, mas ele não fica zerado após a suspensão. Esses pacientes que têm um alto hábito de fumo durante a vida e que têm uma idade acima de 50 ou 55 anos, eles devem realizar, até mesmo devido a esse alto tabagismo, tomografias seriadas para rastreamento e detecção precoce do câncer de pulmão. Esse risco é reduzido, mas ele não é eliminado com a suspensão do hábito. Ok, a gente tem outra participação da rua, vamos ver o que o pessoal tem a perguntar. Qual o tipo de câncer mais comum entre os homens?
Tá aí, entre os homens, doutor, tem um mais comum? Para homens e mulheres, devido à nossa exposição solar frequente, o tipo de câncer mais comum é o câncer de pele. Entretanto, nós temos uma evidência maior para divulgação e publicidade para o câncer de próstata, porque com o passar dos anos nós temos um risco natural de desenvolver câncer de próstata nos homens. Então, o câncer de próstata é o segundo mais frequente nos homens, mas é o que tem maior importância e maior impacto, porque o câncer de pele ele é mais fácil de ser detectado. Um preconceito aí que eu acho que ainda existe com o exame seria um dos fatores desses casos? Bem, o preconceito ainda existe. Nós somos ainda muito machistas para a realização de um exame de toque retal, que é um exame simples, prático e que salva vidas. O exame de toque retal ele é mais importante e é complementar ao exame de PSA. Esses exames em conjunto para rastreamento preventivo, eles podem detectar precocemente o câncer de próstata e até curar os pacientes. Esse preconceito, ele traz um viés muito negativo, onde permite que o câncer não seja diagnosticado na sua fase inicial e permite que o câncer possa se espalhar em todo o corpo e nesse momento não há mais possibilidade de cura. Tem uma idade recomendada para o exame, para se iniciar o exame? Para todos os homens acima dos 50 anos deve ser iniciado o rastreamento para o câncer de próstata com o PSA e o toque retal. Aqueles indivíduos negros e que tenham um parente, ou seja, o pai, com câncer, com história de câncer de próstata, deve iniciar mais precocemente aos 45 anos. Mas existem casos de câncer de próstata antes dos 40 anos e que não há indicação formal para rastreamento. Caso haja alteração do hábito urinário, alteração do jato urinário para seu início, sua continuidade e seu término, ou ocorram infecções urinárias de repetição, deve-se ter um alerta maior para um risco de prostatite, mas também para câncer de próstata. E no caso das mulheres é o de mama, o mais comum depois do de pele? Exatamente. Para as mulheres, continua sendo o de pele o mais comum e, por evidência, o câncer de mama é o que tem mais impacto negativo sobre mortalidade nas mulheres. Ser mulher já é um fator de risco para ter câncer de mama. Os homens também podem ter câncer de mama, mas as mulheres desenvolvem muito mais câncer de mama devido à exposição ao estrógeno e à sua história familiar também. Quais os cuidados que uma mulher pode ter para se prevenir do câncer de mama? Existem fatores de risco para câncer de mama que são difíceis de serem modificados, como o início da primeira menstruação precoce e a menopausa tardia e ter poucos filhos ou nenhum filho. Esses fatores de risco são difíceis de serem modificados, mas a obesidade com acúmulo de estrógeno e uma sobrecarga de insulina favorece e muito o risco de ter câncer de mama. Então, reduzir a ingesta calórica, ter hábitos saudáveis de alimentação, não ser sedentário e realizar atividades físicas, permitindo com que o corpo permaneça em equilíbrio, são ações que reduzem e muito o risco de câncer de mama. A gente vê muitas campanhas também do governo que a mulher, durante o banho, observe se não tem algum nódulo, alguma coisa no seio. É importante isso. É muito importante. Nós temos o primeiro responsável por um diagnóstico mais precoce é o próprio paciente. Então, nós podemos ter o autoexame de pele, onde nós podemos visualizar e apalpar alterações cutâneas e gânglios, seja em axila e região inguinal. Nós podemos observar no espelho, no banheiro, a cavidade oral. Nós podemos observar também e examinar as mamas para que a gente possa detectar alterações tanto da expressão de líquidos, ou seja, de alterações da textura da pele da mama, que possam sugerir que há algo errado e pode ser um câncer. Entretanto, para o câncer de mama, as lesões palpáveis eles já têm uma dimensão um pouco maior. Por isso que é tão importante a mamografia, para que possamos detectar precocemente pequenos nódulos, que sejam de 0,5 milímetros. Então, essas alterações, quanto mais precoces sejam detectadas e mais precoce realizado o tratamento, maiores serão as chances de cura. Ok, doutor Tiago, vamos dar uma pausa aqui rápida na conversa para o intervalo. Logo na sequência, então, a gente continua conversando sobre câncer. Até já.
O que passa pela Câmara fica para você. Câmara Municipal de João Pessoa. A gente sabe que o futuro da nossa cidade está na mão dos nossos jovens. Por isso, queremos ouvir você. Se liga na Câmara. Saiba o que os especialistas têm a dizer sobre saúde, educação, infraestrutura. Conheça os seus direitos. A Câmara está aberta. Se liga na Câmara. Confira o que os seus representantes têm feito em benefício da nossa cidade. O nosso jornal é todo seu. Se liga na Câmara. Leis curiosas pelo mundo. Você sabia que numa cidade do Canadá é proibido capturar peixe com as mãos? Tem também uma cidade na Inglaterra que não permite beijos nas estações de trem. Ah, e em Haifa, lá em Israel, você não pode levar de jeito nenhum um urso para a praia. Existem leis que você não conhece, mas as de João Pessoa você pode conhecer. Acesse o site da Câmara Municipal e veja todas as leis municipais e os projetos que estão em tramitação na Câmara. Transparência é cidadania e a gente leva isso a sério. Câmara Aberta está de volta hoje conversando sobre câncer, tirando nossas dúvidas sobre câncer com o médico oncologista, o Dr. Tiago Lins Almeida. Dr. Tiago, existe um perfil de paciente com mais probabilidades de uma cura? A cura está relacionada principalmente com a dimensão da doença. Quando avaliamos a doença, avaliamos pelo tamanho, na sua origem, pelo comprometimento de linfonodos, que são os gânglios, e pela presença ou ausência de lesões à distância, que são as metástases. Então, aqueles pacientes que conseguem detectar precocemente o tumor, no seu estado mais inicial, são aqueles que têm mais chance de cura. No que se refere ao fator psicológico, a maneira que o paciente recebeu a notícia e que ele passou a agir depois que descobriu que estava com câncer, isso interfere? Pode interferir na cura? Interfere sim. No momento do diagnóstico, ninguém está preparado para o diagnóstico, ninguém quer o diagnóstico. É um momento difícil, é um momento de reflexão, de dúvidas, de medo, de negação, mas é importante iniciar o tratamento o quanto antes, o mais precoce possível. E essa atitude positiva, agressiva, para ser mais agressivo do que o próprio tumor, é muito importante para se cumprir as metas do tratamento. O tratamento também não é algo muito simples, ele é um pouco cansativo e pesado. Então, é um pensamento, uma autoestima preservada, uma atitude positiva para se tratar, para se cuidar, são fundamentais para o sucesso, para a cura. Partindo desse pensamento, a gente pode dizer que a fé, seja num santo, numa religião, isso pode ajudar esse paciente? Sim, com certeza. O conhecimento de que a fé ajuda o tratamento, ele já é fundamentado por vários artigos até. Nós não temos uma evidência bastante forte para isso, mas sabemos que a autoestima, a crença religiosa, elas fazem com que o conhecimento multidisciplinar e o equilíbrio global do paciente permitam um aumento da capacidade imunológica do seu corpo contra o câncer. Então, o tratamento ele vai ser mais eficaz naqueles pacientes que tem um apoio religioso. A gente tem mais uma pergunta das ruas, doutor Tiago. Vamos ver o que o pessoal tem a perguntar. Quero saber se todo tratamento o cabelo cai, né? Tá aí uma dúvida sobre tratamentos. Necessariamente o cabelo cai quando se faz um tratamento contra o câncer? Não. O tratamento contra o câncer é fundamentado em 3 pontos principais: a cirurgia, a radioterapia e os agentes antineoplásicos. Essa ideia de que todo tratamento oncológico tem a queda do cabelo, que nós chamamos de alopécia, é baseado no tratamento do câncer de mama, onde se utiliza um quimioterápico antraciclina, que ele realmente faz com que haja queda do cabelo. Já evoluímos bastante em outros tipos de tumores e mesmo no tratamento do câncer de mama, nós possuímos outras drogas tão eficazes quanto esta, que permitem com que esse evento de alopécia não aconteça. A gente recebeu outro dia a dermatologista a doutora Carla Gaioso e a gente falou sobre câncer de pele. E ela nos falou que há até pomadas, em alguns tipos de câncer, que até uma pomada resolve. A que passo está a ciência, a que passo está a tecnologia para esses tratamentos de hoje? A gente está bem mais avançado? Bem, muito mais avançado. As cirurgias são minimamente invasivas, são cirurgias que conseguem retirar apenas o tumor, deixando a textura e a pele
o tecido adiposo, a mama completa. Nós podemos tirar só o tumor ou uma parte da mama, não precisamos mais tirar toda a mama. A radioterapia, ela é desenhada para cobrir apenas a região do tumor, livrando assim as áreas sadias do nosso corpo. E os agentes antineoplásicos, as quimioterapias, elas evoluíram. Nós temos hoje quimioterápicos que são comprimidos, que nós podemos utilizar via oral em casa, e temos também agentes imunológicos e agentes-alvo. Uma vez que são detectadas mutações nas células do tumor, existem medicamentos específicos que desligam aquela mutação e fazem com que o tumor reduza de tamanho. Alguns pacientes chegam a manter uma rotina normal de trabalho, de casa, mesmo se submetendo a algum tipo de tratamento de câncer? Sim, muitos pacientes conseguem ter uma vida normal, adaptada para o tratamento, mas conseguem ter atividades como atividades educativas, atividades de lazer, atividades recreativas normais. É importante salientar que todo tratamento ele é feito com o objetivo de cura, de controle da doença, mas principalmente que o paciente tenha qualidade de vida e consiga manter seus hábitos sadios e de prazer. Realizado a cura, doutor, esse paciente ele deve estar mais atento do que uma pessoa que nunca teve câncer, apesar dele já estar curado. Quer dizer, ele precisa, numa frequência maior, continuar fazendo exames. Há um risco de volta desse câncer? Uma vez que ocorre o câncer e que é submetido a um tratamento, esse tumor inicial ele precisa ser acompanhado. Nós nunca falamos em cura em 100% porque precisamos acompanhar o sucesso do tratamento. Então, esse segmento ele varia de 5 a 10 anos para que se possa dar alta ao paciente. De outro modo, uma vez que ele submeteu a quimioterapia e a radioterapia, nós temos um acompanhamento a longa distância, porque esses efeitos podem trazer efeitos colaterais mais tardios. E, de outro modo, uma vez que nós temos o câncer, nós não podemos esquecer que nós precisamos estar atentos para os outros tipos, como do intestino, estômago, mama, próstata e pele. Esse tratamento, o SUS cobre um tratamento de câncer hoje, qualquer usuário, qualquer cidadão brasileiro, paraibano que precisar, ele pode recorrer ao SUS? Pode sim. O SUS ele é responsável pela cobertura quase que integral de todos os tipos de tratamento. O tratamento contra o câncer é um tratamento que é caro, não só para o privado, para convênios, mas para o SUS também. As tecnologias para o combate ao câncer evoluíram bastante e existem várias drogas que são muito caras, mas o SUS ele é responsável pela quase totalidade de cobertura do tratamento. É claro que é um pouco mais burocrático, a demanda é muito maior, mas ele é eficaz na execução. O senhor tem conhecimento da estrutura aqui na Paraíba? Nós temos uma boa estrutura para esses pacientes com câncer? Temos. Aqui na Paraíba nós temos profissionais completamente capacitados para o tratamento e combate ao câncer e temos equipes já integradas, especialistas integrados que podem fazer um acompanhamento multidisciplinar desde o diagnóstico e durante todo o tratamento para a reabilitação. Há forma de tratamento com laser, só com laser? Existe sim. O laser é uma modalidade também antiga de tratamento, mas que é pontual para alguns tipos de tumor. Tumores iniciais, tumores que acometem apenas a mucosa, podem ser tratados só com um laser, seja no esôfago, estômago ou na laringe. Como é que é feito isso, doutor? Não é necessário corte, não há cirurgia ou há também um corte? Como é esse tipo de procedimento? Vamos falar de uma forma mais simples, que seria um procedimento endoscópico visualizado pelo profissional, pelo especialista, treinado para fazer esse procedimento de laser em portadores de câncer, cujo câncer seja bastante inicial, onde ele incide o laser e faz com que o tumor desapareça. Vamos pensar que como seria queimar o tumor. É eficaz? Tem sido bastante eficaz esse tipo de Bastante eficaz. Os japoneses são bastante avançados com esse tipo de tratamento, porque a incidência de tumores gástricos é muito alta lá e eles são os principais responsáveis por disseminar. Infelizmente, os nossos pacientes não chegam com um diagnóstico tão precoce no consultório e por isso não é tão disseminado o laser aqui no Brasil. E quando saber que vai ser indicado esse tipo de tratamento ou tem que ir para uma cirurgia que
precise retirar um pedaço do órgão, por exemplo. Como é que o médico chega a essa conclusão? Nós conversamos aqui um pouco sobre fatores de risco, sobre rastreamento. E o planejamento do tratamento do paciente, ele depende muito do médico a quem o paciente acredita o planejamento do seu tratamento. Então, a partir de um diagnóstico, onde se retira um pedaço do tecido, onde é analisado pelo patologista, o médico ele vai avaliar a extensão do tumor, a profundidade desse tumor na região e a sua extensão à distância. A partir daí é traçado um planejamento de tratamento, com o cirurgião, radioterapeuta e oncologista clínico e com a equipe multidisciplinar. É feito um planejamento para ser cumprido e tratar o paciente. A gente detalhou um pouco nessa entrevista já mama, próstata e pulmão e pele. Tem algum outro que o senhor acha que merece destaque para a gente tomar mais cuidado, a população estar mais atenta? Eu acho que o câncer, todo tipo de câncer, ele inicialmente era bastante silencioso. Não há sinais e sintomas específicos, mas é muito importante, de uma maneira geral de atenção, que caso haja tosse frequente sem motivo, uma fadiga muito frequente sem motivo, uma anemia sem causa explicada e uma perda de peso importante e rápida, sem ser desejada por uma dieta, é importante estar atento que pode acontecer o câncer. Além disso, toda a população acima de 50 anos deve realizar seu rastreamento, sejam os homens, sejam as mulheres. E os portadores com histórico familiar de câncer devem estar mais próximos de especialistas para fazer um rastreamento mais atento. Que recado que o senhor daria para a população, de maneira geral, que leva essa vida que a gente sabe hoje de correria, de não se preocupar muito com saúde? O que é que a gente precisa estar atento também? Como você falou no início, os dados são um pouco alarmantes, mas não devem ser assustadores, deve ser um conhecimento. Então, estar vivo me traz um risco de ter câncer. Ser mulher traz um risco de ter câncer de mama e ser homem um câncer de próstata. Então, esse conhecimento ele precisa ser difundido, seja educativo, para que todos estejamos atentos e não percamos o momento do diagnóstico precoce. Uma vez que é feito o diagnóstico na fase mais tardia, as chances de cura são menores. Ok, doutor Tiago, muito obrigado pela presença aqui hoje do senhor. A gente sabe que é uma correria a vida de um médico e um oncologista ainda mais, e a Câmara está sempre aberta para o senhor aqui. Muito obrigado. A gente agradece. O Câmara Aberta de hoje termina aqui. Se você quiser entrar em contato com a gente, sugerir uma pauta, um entrevistado, pode fazer isso pelas redes sociais da Câmara, no Twitter pelo @CâmaraJP ou pela fanpage no Facebook. Muito obrigado a você pela companhia. Então, até o nosso próximo encontro. Até lá. Tchau.